Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos agora fazer a devolutiva, né, a resolução das 10 questões da revisão. Lembrando que esse conteúdo da revisão, que eu trouxe, deixei aqui até, está colocado, postado lá no Classroom, tá? Eu coloquei em todas as salas o conteúdo para a prova, tanto de filosofia quanto de sociologia. Então, dê uma olhadinha lá. Foi conteúdo que eu já contemplei nos últimos questionários e trouxe de uma forma mais enfática nessas 10 questões da revisão, tá bom? Que o tema que eu achei mais pertinente, que a gente mais que eu mais trabalhei nos questionários com vocês foi sobre a teoria do conhecimento, que também é chamada de epistemologia, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui, ó, um resumo, diferente daquele que vocês já viram nos questionários passados, tá? Ele vai tratar do que se estuda a epistemologia, de como que ela surgiu, como é que ela se fundamenta e por que ela se fundamenta até hoje, embora ela tenha surgido, tenha tido os seus primeiros conceitos, primeiras abordagens na Grécia clássica, né, na filosofia clássica, a gente vê na filosofia moderna, principalmente depois de Descartes, a sua principal, digamos assim, a sua maior ênfase e maior continuidade. Então, eu trouxe aqui para vocês um resumo, tá? Trouxe, além disso, um vídeo curto, nada muito extenso, e trouxe o mapa mental. Esse mapa mental é essencial porque ele sintetiza tudo que vocês já leram, que vocês já visualizaram e baseado nas questões que vão ser explanadas a partir de agora, tá certo? Então, eu trouxe para vocês aqui, ó, a primeira questão sobre a epistemologia, né, que é a mesma teoria do conhecimento. Então, o que é que diz essa epistemologia? Qual é o sentido dela? É, de fato, ter como base a teoria do conhecimento, certo, gente? A teoria onde vai se explicar a origem, vai se explicar a natureza e vai se explicar a validade de determinado conhecimento, tá? Como eu falei no início, surgiu lá na Grécia Antiga, Grécia Clássica, mas teve sua ênfase maior dentro da filosofia moderna, tá certo? É o que a gente vem como estudo. É de fato o entender esses processos cognitivos, entender a construção desses conhecimentos, tá bom? Aí ele pede para que a gente marque na primeira questão a alternativa incorreta sobre a epistemologia. É onde a gente encontra aqui no item E, onde ele diz que cabe à epistemologia ou teoria do conhecimento regular a pesquisa científica, estabelecendo os parâmetros daquilo que os cientistas devem pesquisar. Se regula, limita. E se tratando de pesquisa científica, não deve haver uma certa limitação. Se está sendo colocado que deve se pesquisar, então essa pesquisa tem que ir além, ela tem sempre que avançar. Quando você regula, você limita, você barra, você meio que boicota. Então isso não faz sentido em se tratando da teoria do conhecimento ou da epistemologia, perfeito? A segunda questão ele faz aqui uma definição, né? Ele pede uma definição do ponto de vista da filosofia sobre esse olhar de fora, né? Vou colocar aqui para vocês. Sobre esse olhar de fora, da explicação dos efeitos, explicação das ações desses conhecimentos que são construídos, né? Embora ele não estude a realidade empírica, ou seja, a realidade a partir apenas de experiências. Ela considera aquilo que é inato, ela considera aquilo que é subjetivo, ou seja, que vem dentro de cada pessoa. E aí ele pede para que a gente faça uma definição de filosofia desse ponto de vista. E aí o item B nos traz a resposta correta, onde ele diz que, embora não estude a realidade empírica ou social, não no sentido, gente, de não estudar propriamente, tá? Ela apenas não tem como principal vertente filosófica, digamos assim. Ela pode compreender essas realidades na medida em que estuda as ações causadas pelas crenças e torne possível prever tais ações. Ou seja, é você considerar o interior do ser humano, mas você considerar aquilo que está ao seu redor, né? Aquilo que está externo a ele. E quando a gente coloca, por exemplo, as ações causadas pelas crenças, fortemente nós temos aqui um traço cultural, né? Que já lá nos primórdios da filosofia já eram marcantes e eram consideráveis, inclusive, tá certo? Então, o item B ele vai marcar corretamente aí a nossa segunda questão.
A terceira é onde a gente vai caracterizar o aspecto dessa disputa. Disputa de quem que ele está colocando? Ó, ele coloca a epistemologia, né, como ramo da filosofia, que vai ter as características, os elementos, as possibilidades do conhecimento, tá bom? E aí quais são os critérios que podem considerar esses conhecimentos e sua origem como verdadeiros? É o que a gente vai ver bem aqui no item também, tá? Onde ele diz que uma boa proposta para compreender o conhecimento deve sustentar que o mesmo é composto na maior parte de categorias inatas, ou seja, aquilo que vem no interior do indivíduo, acrescido de conceitos adquiridos através da experiência sensível e da educação. Olha os ensinamentos, olha os questionamentos e debates, né, tão importantes aí dentro do processo educacional, né, onde o indivíduo vai adquirir a habilidade de explicar objetos, ou seja, Sócrates ele já condenava nessa época a simples transmissão de conhecimento. Né? Ele colocava determinado conteúdo, determinado conceito, mais para que as pessoas pudessem questionar. Né? E é isso ele tem como característica marcante dele, que é o que a gente faz na escola, né? O que a gente faz muitas vezes quando disciplinas como a filosofia, por exemplo, questionam, colocam vocês para pensar, instiga, tá? Então, o item E responde a nossa terceira questão. A quarta, ele traz aqui o que a gente pode colocar como essência da epistemologia, né, dentro do conceito, como a gente colocou aí, dentro da filosofia moderna. Então, o que a gente pode colocar? Aí, o que nos responde a letra B, ó. Questões quanto à possibilidade, ou seja, aquilo que é colocado como eu só acredito se eu ver, ou aquilo que é simplesmente posto como verdade absoluta, tá? A origem, como aquilo que é caracterizado pelo meio externo, né? Pelas experiências vividas, como aquilo que é pensado, aquilo que vem da razão, tá? E a essência, aquilo que vem dentro do ser humano e aquilo que é externo a ele, tá? Que vão caracterizar os tipos de conhecimentos e os critérios de verdade. É o que a gente responde aí o nosso item B, tá certo? A nossa quinta questão, a questãozinha do Enem, para vocês já irem se acostumando, tá bom? Ele traz aqui sobre Platão, né? Ele coloca aqui um trecho, né? Onde esse objeto, tô vendo agora, tem a tendência para assemelhar-se a outro ser, por ter defeito e tal. E aí ele faz a pergunta no sentido de que na epistemologia platônica, conhecer um determinado objeto significa fazer correspondência entre o objeto observado e seu ser. Ou seja, não se deve ter como absoluto apenas aquilo que a pessoa é, ou que a pessoa acha, e o objeto que ela vai passar a observar, tá bom? Na sexta questão, a gente tem aqui alguns problemas, tá? Que são característicos da filosofia, tá bom? Que vai ser caracterizado como a teoria do conhecimento, que é o que a gente interessa para nós aqui, tá bom? Então, sobre essa teoria do conhecimento, o que é incorreto afirmar? É o que tem, gente, aqui no item A. Por que está dizendo que é incorreto? Está dizendo que o problema do conhecimento, em suas diferentes formas de fundamentação, sejam racional ou empírica, não diz respeito ao nascimento da filosofia na Grécia Antiga, nem à filosofia na Idade Média. Ela se deve apenas à filosofia moderna. Até aqui, onde ele diz que ela se deve, mas não apenas na filosofia moderna. Eu não posso caracterizar o conhecimento que chegou à filosofia moderna sem considerar o período da Idade Média e na Grécia Antiga. E quando se fala Grécia Antiga, a gente tem que entender os ensinamentos de Sócrates, Platão e Aristóteles, que fundamentaram toda a teoria, toda a base filosófica que a gente tem hoje, tá? Então, o erro tá aí nesses pontos que eu coloquei para vocês, tá? Outra dica, gente, desconfiem quando vocês pegarem uma questão que tiver somente, exatamente, apenas, tão somente, desconfie, porque normalmente é onde essas palavrinhas, né, eles vão diferenciar e vão dar resposta para vocês, tá bom? Aí a gente agora vem à sétima questão, tá certo? Onde a gente vai falar sobre o amor em Platão. Né? Vocês já devem ter ouvido falar na expressão amor platônico, né? A fulana está com amor platônico por fulano, ou vice-versa. Gente, amor platônico trata-se daquele amor puro, daquele amor sem o interesse material, sem o vínculo sexual, né? Aquilo que está além da convivência, aquilo que está realmente no plano superior, que nas obras de Platão são fortemente retratados. Então, essa expressão amor platônico diz muito respeito a esse sentido, né? E aí, em relação ao amor de Platão,
É o que responde o item E, ó. Os seres humanos, como criação dos deuses, seguem além dos seres infinitos que lhes permitem a eternidade. Então, é um amor que vai além da vida, que vai se estender em um plano superior, em uma eternidade, tá certo? Vivida. Na oitava questão, outra questãozinha do Enem para vocês já irem se acostumando, e ele traz aqui um texto, né, um fragmento de uma obra de Sócrates, e ele pede para que vocês façam a relação desse trecho com a característica do filósofo, tá, do Sócrates. E aí ele diz que, como a gente já viu em aulas anteriores, a sustentação do método dialético, ou seja, aquilo que se coloca em diálogo, aquilo que se coloca em debate, aquilo que se coloca em discussão. Perfeito? A nona questão, ela vai dizer que a epistemologia estuda o quê? A origem e a validade do conhecimento. Não apenas achar, os achismos aqui não são considerados, eles são colocados, testados e vistos as suas validades, tá bom? E por fim, aqui o que é necessário quando se estuda a teoria do conhecimento, determinação de lei. Teoria, para se falar teoria do conhecimento, até que isso tenha chegado a uma teoria, gente, passou por uma lei, por todas as etapas do método científico até ser postulada e vinculada ao que a gente compreende hoje, tá bom? Bom, aqui são as 10 questões, tá? Sobre que vocês estudem, analisem direitinho, vejam as questões com os itens que vocês marcaram e essa devolutiva. Não deixem de avaliar também, de considerar o mapa mental, tá? Vídeo e o resumo, tá certo? Então, espero que vocês aproveitem, que vocês utilizem e estudem para a nossa avaliação da semana que vem, perfeito? Até mais!